Irmãos, vamos, mesmo assentados, abrir as nossas Bíblias. No livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Vamos ler todos juntos esse versículo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vamos lá, todos juntos? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ó Deus, fale conosco por meio da tua palavra. Cremos, ó Deus, que fomos trazidos por ti para estarmos aqui nesta noite para ouvirmos o Senhor falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Meu Deus, eu dependo de ti. Eu só posso falar aos ouvidos, mas o Senhor pode falar aos corações. Mas eu quero pedir também, Senhor, que eu me esconda atrás da tua cruz, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a tua palavra que não volta vazia, que tem muito a nos ensinar nesta noite, seja essa graça derramada sobre nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, assim nós oramos. Amém. Irmãos, na pastoral do boletim de hoje, eu coloquei assim: mais do que um período preparativo para festejar o Natal, o Advento nos alerta para a necessidade de nos prepararmos diante do evento final da história, o segundo advento de Cristo. O advento ele tem essa missão, meus irmãos, de nos preparar para o segundo e grande advento de Jesus Cristo, ou seja, para o retorno de Jesus Cristo. Então, que as nossas orações sejam como falou Martinho Lutero: eu vivo hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Porque a palavra do Senhor tem a nos ensinar nesta noite justamente isso. O livro de Gênesis, no capítulo 3, é um capítulo crucial da Bíblia, pois narra a queda do homem e as consequências imediatas desse ato. A serpente, descrita como a mais astuta entre as criaturas, inicia um diálogo com a mulher, questionando a proibição de Deus sobre o comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente distorce as palavras de Deus e sugere que a proibição é uma forma de Deus reter o conhecimento deles. Isso desperta então na mulher, a Eva, o desejo pelo fruto, que parece agradável e desejável para ganhar sabedoria. Ela come do fruto e também dá ao seu marido, que também come, desobedecendo a ordem de Deus. Após comerem do fruto, a inocência de Adão e Eva desaparece. E eles percebem sua nudez e se cobrem com folhas de figueira. Quando Deus caminha pelo jardim, Adão e Eva se escondem, demonstrando medo e vergonha. Deus então os confronta. E Adão culpa Eva, que por sua vez culpa a serpente, revelando um rompimento na relação de confiança e harmonia entre eles e com Deus.
Deus então amaldiçoa a serpente, a mulher e o homem. Cada um recebe punições específicas. A serpente é prometida a humilhação e o conflito eterno com a descendência da mulher. E a mulher é prometido o aumento na dor do parto e um relacionamento onde o seu marido o governará. Ao homem é prometida a dificuldade e o trabalho árduo na terra que agora produzirá espinhos e ervas daninhas, até que ele retorne ao pó da terra. Adão nomeia sua esposa Eva, reconhecendo como a mãe de todos os viventes. Deus faz roupas de pele para Adão e Eva, substituindo suas coberturas improvisadas. E um ato que implica tanto em cuidado quanto na realidade do sacrifício. Reconhecendo que o homem agora tem conhecimento do bem e do mal. Deus expulsa do jardim do Éden para evitar que ele coma da árvore da vida e viva eternamente em estado pecaminoso. A entrada para o jardim é então guardada por querubins com uma espada flamejante, simbolizando a separação entre o homem e o acesso direto à vida eterna. Mas Gênesis 3, meus irmãos, não fala apenas sobre a queda. Aqui também contém a primeira promessa de redenção. E isso tem a ver com o advento. Pois advento é a promessa da vida do Redentor. O advento é a nossa preparação espiritual diante do Deus eterno para celebrar o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Gênesis 3,15 é conhecido como o proto-evangelho. Pois aqui temos a primeira profecia daquele que é descendente da mulher e que viria para esmagar a cabeça da serpente, simbolizando a derrota do pecado e da morte. A narrativa da queda em Gênesis 3 estabelece a necessidade da redenção humana, que é cumprida em Jesus. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, pois assim como por uma só ofensa veio sobre nós, veio sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida, porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só Cristo, muitos se tornarão justos. Diante disso, meus irmãos, quais são as lições que esse texto do livro de Gênesis ensina para nós? O tema que eu quero falar aqui nesta noite é Advento, promessa da vinda do Redentor. Qual é a primeira lição que esse texto deixa para nós? A primeira lição, meus irmãos, é que Deus não abandonou a humanidade. Essa é a primeira lição que o texto deixa. Deus não abandonou a humanidade. Veja o que diz aí o versículo 9 de Gênesis 3. O verso 9 diz: E chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: Onde estás? Isso aqui é interessante, essa pergunta, meus irmãos, porque quando paramos para ler esse texto e o versículo 9, ficamos aqui pensando: que sentido faz essa pergunta de Deus? Onde estás? Se Ele é onisciente, conhece tudo, por que Ele pergunta
onde estás? Meu irmão, minha irmã, queridos irmãos, Gênesis 3:9, descobrimos que somos nós que nos escondemos de Deus. E Deus é que vem para nos buscar. É Deus que vai ao nosso encontro. Lembra lá no Novo Testamento, quando diz que é o pastor quem vai ao encontro da ovelha perdida, e não a ovelha perdida que vai buscar o pastor? Aqui sim. O perdido é Adão, é Eva. O perdido somos nós. Então faz todo sentido Deus ia ao encontro de Adão com essa pergunta. Deus, meus irmãos, quando Ele faz essa pergunta, não é porque Ele está querendo descobrir novas informações, não é isso. Deus faz essa pergunta porque Ele está querendo fazer que Adão e Eva agora venham enxergar o seu pecado. Ele faz isso também conosco, meus irmãos. Ele também faz essas perguntas para nós todos os dias. Perceba então que a iniciativa desse relacionamento com o homem parte de Deus e nunca do homem. E o advento é isso. É a promessa da vida de Jesus. Jesus veio ao seu encontro para te salvar. A pergunta onde estás pode parecer estranho para mim e para você, mas não para Deus. Deus conhece tudo. Deus, quando faz essa pergunta, Ele não está querendo obter informações novas, não. Mas porque Ele queria ajudá-lo a entender a situação deles. Deus veio para atraí-los, mais do que expulsá-los. Esse é o primeiro vislumbre da graça de Deus. Depois que a humanidade virou as costas, o advento, meus irmãos, é o tempo onde a encarnação de Jesus é o ponto de partida para se apresentar o plano de redenção. E Gênesis 3:15, meus irmãos, apresenta esse plano. Por quê? Porque aqui nós temos uma promessa. Aqui nós temos uma profecia. E o interessante, meus irmãos, que o Antigo Testamento está repleto de profecias a respeito da vida do nosso Salvador. E aqui nós temos a primeira profecia registrada, onde o próprio Deus prega para Adão, para Eva, depois da sua desobediência. Como eu disse, Gênesis 3, ele não fala apenas da queda, mas fala também da redenção. Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos sobre isso, nós estudamos sobre isso. Falamos na introdução da revista sobre a queda, a redenção e a consumação que virá. Por enquanto, meus irmãos, nós estamos nessa linha. Quando começou o início do fim, na chegada de Jesus. Quando Jesus chegou, quando Ele veio, há 2000 anos atrás, humanamente falando, começou a contagem do início do fim. Então nós estamos nessa contagem. Após a queda, nós estamos nessa contagem de redenção e nos preparando para a consumação, que é o retorno de Jesus Cristo. Mas antes disso acontecer, as profecias bíblicas estão aí para nos ensinar, e o advento está aí para nos ensinar que nós precisamos nos preparar para o retorno de Jesus. Por exemplo, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14.
Isaías capítulo 7, verso 14, veja o que diz. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará de Emanuel. Veja, aqui nós temos uma profecia a respeito da vinda de Jesus Cristo. Então faz todo sentido começarmos o nosso primeiro domingo de dezembro pregando no livro de Gênesis, porque é o livro do início. Não é assim que começa Gênesis capítulo 1? No princípio deste, ao princípio. E ali no princípio já tem uma profecia de redenção. Há uma esperança para o homem, e essa esperança se chama Jesus Cristo, o descendente da mulher. Mas olha agora também, Isaías capítulo 9. Versículo 6. Veja o que o texto diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, nós temos aqui uma outra profecia, falando a respeito da vida de Jesus. E as profecias no Antigo Testamento, elas têm esse padrão, elas têm essa função de apontar para aquele que viria, e aquele que viria se chama Jesus Cristo, o Messias. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Versículo 23. Olha o que o texto diz. A profecia que nós acabamos de ler se cumpre em Mateus. Mateus capítulo 1, verso 23 diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Sabe o que esse texto está nos ensinando aqui, meus irmãos? Quem é esse Emanuel? É o Senhor Jesus. E diz: Deus conosco. Isso significa o que, meus irmãos? Que você jamais ficará sozinho. O pai pode abandonar, a mãe pode abandonar, irmãos podem abandonar, amigos podem abandonar, mas o Senhor jamais vai te abandonar. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele está dentro do seu coração. Passe a luta que for, o problema que for. Às vezes nós passamos por lutas difíceis, por tribulações, e às vezes nós temos a impressão que nós estamos sozinhos no meio de uma batalha. Mas entenda, meu irmão, minha irmã, você nunca estará sozinho. O Senhor estará sempre perto, do lado, acima, na sua frente, atrás, dentro de você. Então, meu irmão, minha irmã, o advento ele tem essa expectativa de preparar as nossas vidas para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que quando nós lemos o livro de Gênesis, o livro que fala sobre a queda, mas no meio do caos, Deus traz uma esperança, porque o versículo 15 é a esperança no meio do caos. O versículo 15 é uma profecia, é uma promessa da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, primeira lição que o livro de Gênesis nos ensina é que Deus não abandonou a humanidade. Mas aí você me pergunta: mas pastor, qual é a segunda lição que o livro de Gênesis nos ensina?
segunda lição que Gênesis capítulo 3 nos ensina é que a promessa do advento é fundamentada na graça. A promessa do advento é fundamentada na graça. Veja o que diz o versículo 21 de Gênesis 3. O verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Percebam, meus irmãos, que a ação de Deus é graciosa, pois a punição foi aliviada em relação ao casal, que por causa da graça comum alcança a humanidade de forma geral. Porém, a graça especial de Deus é revelada em Jesus Cristo, que é a semente da mulher. No verso 21, Deus providencia uma cobertura capaz de promover a reconciliação. Percebam que no verso 21 diz que Deus fez vestimenta de peles. O primeiro caso registrado de um sacrifício, já que para haver vestimenta de pele, um animal teria que ser morto. Deus assim, meus irmãos, provê um sacrifício simbólico do Cordeiro Vindouro. E esse Cordeiro Vindouro é Cristo, cuja morte cobriria a minha, a sua vergonha dos pecados. Portanto, a promessa do advento é fundamentada na graça. E a pergunta que você precisa fazer é: mas que promessa é essa, pastor? O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10: e para aguardar dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus, que nos livra da ira que está por vir. Essa é a primeira promessa aqui. Paulo está dizendo que nós precisamos aguardar do céu o Filho do Homem, o nosso Redentor, e que Ele viria para morrer em nosso lugar, mas também viria para ressuscitar dentre os mortos, e também para nos livrar da ira que era para ser derramada sobre nós, mas Jesus toma o nosso lugar. Então, meu irmão, minha irmã, há uma promessa aqui. E esse momento que nós estamos reunindo aqui, nesse primeiro domingo de dezembro, no primeiro domingo do advento, ela traz essa ideia para nós. Porque nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo profecias que falam a respeito da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Cristo, meu irmão, minha irmã, veio para nos salvar, veio para nos resgatar. E olha que interessante, porque a primeira vida de Jesus, falamos sobre isso hoje pela manhã, foi aquela vida de humilhação, porque ele foi para a cruz para morrer no seu lugar. Mas o retorno de Jesus, a sua segunda vida, é sua vida de exaltação. E nós também vamos experimentar essa exaltação. Por quê? Antes disso acontecer, ainda nós estamos nesse corpo que sofre a influência da queda. É por isso que nós ficamos doentes. É por isso que nós morremos. É por isso que nós cometemos pecados. Porque esse corpo aqui ainda sofre a influência da queda. Mas quando Cristo retornar para nos buscar, e aqueles que estiverem mortos terão seus corpos transformados
glorificados, corpos igual ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vindo para nos buscar. E aí não sentiremos mais a influência do pecado, da queda, mas teremos os corpos transformados para a glória de Deus. E algo também extraordinário é o momento que vamos ter aqui, o momento da celebração da ceia. Como falamos hoje também. Porque a ceia também, meus irmãos, e a volta ou o retorno de Cristo tem uma ideia também escatológica. E a ceia também é algo escatológico. Porque quando nós nos reunimos como igreja, como povo de Deus, para celebrar a ceia do Senhor, a Eucaristia, nós estamos celebrando não apenas a morte de Cristo, mas também estamos celebrando a ressurreição e o retorno de Jesus, porque Ele prometeu cear conosco outra vez. Então, meu irmão, minha irmã, o advento, ele tem isso para nós. A promessa do advento é fundamentada na graça. O que é graça? É o favor merecido. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se vestiu de pele humana para salvar você, para resgatar a sua vida, para dizer para mim e para você: os seus pecados estão perdoados. Isso é o advento. E é por isso que nós precisamos celebrar e agradecer o nosso Deus. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitos crentes nem lembram, nem sabem o que é isso. E outros que sabem não comemoram porque acham que advento é coisa de católico. Não, meu irmão, minha irmã, advento não é coisa de católico romano, advento é coisa de cristão. E nós somos católicos, não romanos, mas protestantes. Porque a palavra católico significa universal. Os católicos romanos celebram o advento porque fazem parte do contexto religioso cristão, como você. Então o advento não é coisa de católico, o advento é coisa de cristão. Nós precisamos celebrar e lembrar sempre que o nosso Senhor veio para nos salvar. Essa é a mensagem de esperança. O advento, ele prepara isso para a celebração do Natal, do Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, para nos salvar, para dizer para mim e para você que nós fomos justificados por causa do sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Mas talvez você me pergunte: mas pastor, qual é a outra lição que o livro de Gênesis deixa para nós? Vimos aqui que a primeira lição que o livro de Gênesis deixa para nós é que Deus não abandonou a humanidade. A segunda lição que esse texto deixa para nós do livro de Gênesis, capítulo 3, é que a promessa do advento é fundamentada na graça. Mas a terceira e última lição que o livro de Gênesis, capítulo 3, deixa para nós é que Jesus Cristo é a realização da promessa. Jesus Cristo é a realização da promessa. Veja o que diz aí, Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, as promessas que giram em torno das profecias do Antigo Testamento, que nos preparam para celebrar com maior alegria o evento da encarnação do Verbo Jesus, que veio uma primeira vez e revestiu-se de homem, se fez pobre, assumiu a nossa limitação, sofreu dor, fome,
e vai para a cruz em nosso lugar para nos salvar. O advento, meus irmãos, ele cumpre essa dupla missão para a igreja. Primeiro, devolve a festa do Natal ao seu caráter cristocêntrico. O advento tem essa missão de devolver a festa do Natal ao seu caráter cristocêntrico. Por que eu digo isso? Porque quando chega no mês de dezembro, nós vemos um intruso chegando nessa festa. Um tal de bom velhinho. E muitas pessoas falam mais do bom velhinho, chamado Papai Noel, do que Jesus Cristo. O homem cria um Natal, onde as lojas, os shoppings estão lotadas, as pessoas estão correndo de maneira desesperada para comprar um monte de presentes. Mas nós lembramos que o maior presente que o homem pode receber, Deus já deu, que é Jesus Cristo. O maior presente que você pode dar para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu parente, para o seu filho, para a pessoa lá no seu trabalho, o maior presente se chama Jesus Cristo. Esse é o maior presente que eu e você podemos dar. Então, o advento ele devolve a festa do Natal ao seu caráter cristocêntrico, porque é Cristo que deve ser lembrado e celebrado, e não o bom velhinho, e não o tal de Papai Noel. Em segundo lugar, o advento também nos alerta. Por que nos alerta? Porque em Atos capítulo 1, versículo 11, nos diz assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Então o advento ele tem essa função. Além de devolver a festa do Natal no seu caráter cristocêntrico, o advento também ele tem a função de nos alertar que Jesus vai retornar, vai voltar mais uma vez para nos buscar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, nós temos essa missão de pregar o Evangelho, de anunciar Jesus Cristo, de compartilhar o maior presente que você recebeu, Jesus Cristo, com outra pessoa que ainda não tem esse presente, chamado Jesus. O advento ele nos alerta para isso, para ficarmos preparados, porque Jesus vai voltar. Jesus vai retornar. Essa é a maior mensagem que a Bíblia nos ensina. Deus Todo-Poderoso veio nesse mundo, pagou os seus pecados na cruz, morreu no seu lugar, ressuscitou no terceiro dia e prometeu voltar para te buscar. Ou seja, nós como igreja ainda estamos na condição de igreja militante e nos preparando para nos tornar uma igreja triunfante. Amém? Amém. Só então, para a gente concluir, quais são as aplicações que o livro de Gênesis 3 deixa para nós? E aqui nós temos 3 aplicações que esse livro, o capítulo 3 de Gênesis, deixa para nós. A primeira aplicação é: a desobediência tem consequências. Vamos aqui no livro de Gênesis, que a desobediência de Adão e Eva teve consequências.
E nós sentimos essas consequências por causa da queda. Outra aplicação que o Gênesis 3 deixa para nós: a queda afetou toda a humanidade. Irmãos, não há um justo nenhum sequer. Todos os seres humanos são pecadores. Gabriel, o filho, só tem 4 meses. Já é pecador. Maria Fernanda, daqui a pouco vai estar entre nós, já vai nascer manchada pelo pecado. Não há escapatória. A queda afetou toda a raça humana. Mas a terceira lição que Gênesis 3 deixa para nós é o seguinte: que embora a queda afetou toda a raça humana, Deus prometeu um Redentor. Deus prometeu um Salvador. Deus prometeu aquele que viria para perdoar os nossos pecados. E esse se chama Jesus Cristo. Que sejamos gratos, meus irmãos, pelo resgate realizado por Cristo Jesus na sua primeira vinda, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, e você que me assiste nesse dia. Se você está procurando uma igreja séria, bíblica, eu quero convidar você a conhecer a Igreja Presbiteriana em Catarcione. Todos os domingos nós estamos aqui pela manhã e à noite e às quintas-feiras. Venha, traga a sua família, venha ouvir da palavra poderosa do Senhor Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.